Oi, Emília, bem-vinda mais uma Obrigada, Fran. vez. Eu Mais tava uma tentando vez. lembrar quando foi que a gente fez live juntos. Foi ano passado, Ah, né? acho que foi. Já tem, acho que tem mais de um ano. Foi uma live sobre trauma. Foi, eu lembro, foi uma live sobre Foi trauma. Ela ainda tá lá. no início das lives que você, que, se eu não me engano, né, que você Que eu começou a comecei a fazer. fazer com os É, alunos, né? Que eu legal, acho que que foi no legal. início. Ó, deixa eu ver o que estão escrevendo. Ah, que legal. Uma pessoa dizendo que comecei a te seguir porque vi que seus conteúdos não são entretenimento, são conteúdos de cura. Que legal, ai, que bom, é isso E é mesmo. É, muita gente, esse não verdade, é um né? canal de entretenimento, é de cura, né, Emi? Sim, e é verdade mesmo, né? O seu canal é de cura mesmo. É, o E seu também, né? muito. O meu também. O meu é voltado para maternidade, criança, né? Infância. E adultos também, né? Por causa da neurociência. Mas é de cura também. É de cura também, né? Oi, Sim. Emília, fala um pouquinho aí, se apresenta para o pessoal te conhecer, já começar a te seguir, já apertar o dedão lá no follow. Ah, que legal. Então, sou Emília, sou psicóloga desde 98, já tem um tempinho aí. No início da minha formação, da minha atuação, em 99, eu comecei a atuar na Secretaria de Assistência, na época com crianças vítimas de violência, todo tipo de violência. Eu trabalhava num órgão, junto de um órgão que chamava SOS Criança, que recebia denúncia de violência, que resgatava as crianças, encaminhava para o serviço de acolhimento, enfim. Então, eu trabalhava na escuta dessas crianças, na investigação das denúncias. Depois de mais ou menos um ano, eu trabalhei especificamente com crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Nessa época, eu atendia só esses casos. Fiquei até 2012 Minha na nossa. escuta, na investigação das denúncias, encaminhamento do Ministério Público, ajudei muitas vezes a resgatar as crianças dos agressores, junto com polícia, enfim. Eu fazia esse tipo de trabalho. Em 2012, eu fui para a Secretaria de Saúde. Lá eu comecei a trabalhar, na época, no CAPS pós-trauma. Era um CAPS que existia só aqui em Campo Grande, que trabalhava, que atendia só os casos de traumas emocionais. Hum, E eu fiquei atendendo crianças, né? Tinha uma equipe que atendia adulto, adolescente, uma psicóloga para adulto, uma para adolescente e uma para criança. Eu atendia as crianças em psicoterapia, e eu já comecei a atender em psicoterapia. hum, Fiquei mais ou menos uns 2 anos nesse CAPS pós-trauma, e aí vieram os CAPS 3. E eu continuei no CAPS, só que aí em CAPS 3, atendendo os transtornos mentais graves e persistentes. uhum. Fiquei até ano passado, quando eu me afastei, e fiquei só na clínica. Então, hoje eu estou só na clínica. Eu achei que você tinha saído há mais tempo. Você saiu ano passado, faz Foi pouco ano tempo. passado, se eu não me engano, foi Ah, outubro que eu me afastei. nossa, entendi. Então você chegou a aplicar os conteúdos de neurociência lá também, Cheguei, no CAPS. cheguei. Pessoal, só para quem saber, CAPS É Centro de Atendimento Psicossocial. é a parte pública e de atendimento. E por que que eu quis trazer também hoje pessoas que trabalharam ou que atuam? Que vocês sempre me perguntam, né? Ah, mas pessoal que não tem dinheiro. E a gente tem, né? Nós temos no Brasil inteiro. O SUS, o Sim, CAPS, tem algumas áreas aí de atendimento psicológico, atendimento também psiquiátrico, né? Para a população de baixa renda, na verdade, é para a população em geral, né? Para todo mundo, é o público em geral. o público em geral. E aí eu quis trazer você também para a gente começar, até para a gente começar a entender hoje se existe uma diferença, se não existe, para quem atende, sabe? Se você percebia diferença ou não, mas a gente fala isso daqui a pouquinho. Aham. Então tá, ô Emília, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é a pergunta que eu faço em todos os Neuros Cafés. O PNP resolveu as dificuldades dos seus pacientes em consultório? Com toda certeza, sem dúvida. A evolução dos pacientes é muito clara, né? E rápida, né?
a gente consegue ver claramente, assim, é muito palpável mesmo a diferença e a evolução. Se você fosse fazer Dos um paci- gráfico, teria, teria ali Hã? uma. Se fosse fazer um Nossa, é uma gráfico. curva imensa, né? Que Uma curva legal, imensa. que Tanto legal. para os pacientes, a diferença para os pacientes, né, na evolução dos sintomas, do tratamento, enfim. E para mim, enquanto profissional também, a tranquilidade que traz, né? Porque o programa, ele traz uma tranquilidade mesmo da gente É. entender o que está acontecendo com aquele paciente. O porquê que aquele sintoma, da onde que vem aquilo, qual que pode ser a evolução daquele quadro, e como que eu posso ajudar melhor ele, né? Por exemplo, a questão do vínculo mesmo. Eu sempre fui uma profissional que trabalhei muito com vínculo, priorizei sempre muito isso. E depois do programa, né? Aí para mim ficou muito mais claro o porquê da necessidade do vínculo, porquê a necessidade da conexão com o paciente. Então isso traz uma clareza para a gente. Enquanto antes era uma situação de eu acreditar que aquilo era importante, né? O programa me deu uma comprovação científica. Não, é importante realmente. Tem um porquê. É esse o caminho, né? Então o programa traz isso, traz uma tranquilidade para a gente, quanto profissional, imensa, assim. E quando Eu você atendia no CAPS, Emília, como que você fazia isso? Porque no CAPS a frequência de pacientes é mais distante, né? Como é que eles vêm? Eles vêm de um em um mês as consultas? é, a questão do CAPS assim, é um trabalho incrível. A equipe do SUS é maravilhosa, assim. É óbvio que existem profissionais em todos os locais, mas a grande maioria é uma equipe muito boa, são profissionais muito bons. O que dificulta é o excesso, o número de pacientes, né? Isso é um grande dificultador. E um trabalho que poderia, que deveria ser levado com mais calma, uma psicoterapia com mais calma, semanal, com um tempo maior, mais elástico, isso nem sempre é possível. Uhum. Então, no CAPS, aqui mesmo, como que funcionava? Eram 4 psicólogos para quase 1.000 pacientes. Então, a gente não Hum. conseguia atender todos. Isso era uma coisa desumana, assim, impossível. Então, nós selecionávamos os pacientes mais graves, e aqueles ficavam em psicoterapia individual. Os outros ficavam em psicoterapia em grupo. E Ah, muitos tá. deles a gente encaminhava para instituições, para universidades. Aqui em Campo Grande tem 4 universidades de psicologia, então eles Uhum. oferecem o trabalho. Então a gente Uhum. encaminhava para igrejas, tem algumas igrejas também que oferecem esse tipo de trabalho. Sim, Enfim, a gente encaminhava. tá, entendi. Mas o É, grande mas aí a dificultador é frequência esse. deles era qual? Os mais graves eram semanais, tinham pacientes de convívio diário, tinham pacientes que ficavam internados, tinha internação, Sim, sim. Aham. os de frequência Hospital diária, dia também, aquele hospital pessoal. dia, isso. Tá. Até porque Uhum. eles iam, muitos deles, né? Principalmente os com TS, que é tentativa de Uhum. suicídio. Uhum. Eles iam todos os dias tomar a medicação lá no CAPS. O CAPS Entendi. ministrava a medicação. Então Ah, era tá. outro momento também para a gente ter o contato com eles. Uhum. E além Entendi. dos CAPs, Fran, existem os ambulatórios de psiquiatria também, né? Uhum. Não só os CAPs. Aqui mesmo em Campo Grande, o ambulatório funciona no CEM, Centro de Especialidades Médicas, e onde tem a consulta psiquiátrica mensal, bimestral, trimestral, aí de acordo com o quadro, de acordo com o médico, né? Mas essas Tô duas. perguntando aqui se não tinha CAPS 2 para Não, você. aqui é só tem CAPS 3, são 3 CAPS 3, o AD, que é álcool e drogas, e o IJ, que é infanto juvenil. Aqui em Campo Tá. Grande não tem CAPS 2. O que que é o CAPS 2? Olha, Fran, se eu não me engano, ele não tem internação. Entendi. É uma diferença É só assim. atendimento. Se eu não me engano, é isso. Tá, entendi. Ô, Emília,
Então, vamos começar. Hoje o nosso tema, né, é a gente ajudar aí com o Neurocafé de hoje sobre informações de prevenção. Você tá com seu cafezinho aí? Tô com água. Tentar falar Já disso. tomei café. Nossa, que hora você acordou, Emília? Acordei 5 horas. Porque Minha 7 horas para nossa! você é 6 para mim. E daí você Aqui é já uma hora tomou menos. café. Já. Mas normalmente eu acordo 5h15 para levar as crianças na escola. Quem Aí levou as acordei só crianças 15 hoje? minutos mais cedo. Hoje, meu marido. Ah, então tá. Mas você não tem crianças, né? Quantos anos tem seus filhos? Meu filho fez 18 anos dia 1º de setembro, mas eu tenho 2 sobrinhos. E eu e minha irmã, a Hum, gente pratica a aloparentalidade, que até a Márcia Tozin fala, né? Nós uhum. criamos juntos, Eles assim, juntos, aham. juntos. Os três estudam na mesma escola. Meu filho está no terceiro ano, está terminando agora. Então, eles estudam na mesma escola, a gente leva, a gente Faz tudo busca. junto. Tudo junto. Então, hoje Legal. meu marido pegou o João, que é o meu, os meus 2 sobrinhos que moram aqui pertinho, quase na esquina de casa, e levou. Entendi. Então vamos lá. Então você não vai tomar seu café, mas eu vou aqui, gente. Eu Aham. como mesmo, eu tomo mesmo, porque é o horário que eu tenho. É o horário que eu tenho, eu divido com vocês aqui esse meu horário, senão eu fico sem comer a manhã inteira. Oi, Emília, então hoje a gente está falando um pouco sobre prevenção e tratamento, o tema, né, do dia de hoje aí aqui no canal, prevenção e tratamento para doenças mentais, muito por causa também do Setembro Amarelo. Uhum. E eu quis trazer, né, então você, porque existe aí essa experiência tanto da clínica particular, que é um tipo de paciente, né, Sim, e sim, quanto do público, que é outro tipo de paciente, mas que são os dois pacientes precisam de prevenção e de tratamento, né? com Então, acho que certeza. hoje eu queria muito que a gente conseguisse conversar com as pessoas. Eu sei das questões econômicas e das dificuldades, mas é exatamente por isso da gente trazer cada vez mais que saúde mental e doença mental, a doença mental, vamos falar mais da saúde mental, ela não tem endereço, né? Ela acontece com todo Não, mundo. Óbvio que para pessoas que tem até muitos estudos já que estão saindo sobre isso, existem estudos de correlação de pessoas que vivem em pobreza, elas têm mais predisposição à doença mental, sim, até pela falta de nutrientes que elas têm, pela falta de salubridade, né? E ainda assim são as pessoas que menos têm recursos para ter saúde mental, né? Então hoje em dia ainda quem tem mais recurso é quem tem uma posição econômica melhor, né? sim. Porém, todo mundo precisa. A doença, ela não escolhe aonde ela chega, né? A doença Não, não mental. escolhe. É como você falou, ela não tem endereço. Ela não tem Não endereço, tem ela não tem endereço. cargo, ela não tem posição Sim, política, né? Aliás, para é. mim, E, particularmente, a posição política é de doença mental. Eu acho que é muito difícil ter um político em cargos altos, né? Que não tem uma disfunção ali. Acho que a pessoa nem se mete ali se ela não tem, sim, né? Uma sim, eu também acredito. disfunção. Mas que a doença mental ela está em todo lugar, né? E a gente precisava naturalizar o falar sobre isso. E além disso, Fran, de estar em todo lugar, ela chega muitas vezes muito rápido, É, né? Principalmente os casos de transtorno, transtornos mentais graves mesmo, como esquizofrenia, sim. transtorno bipolar, né? Elas chegam rápido e muitas vezes pegam a família, até o paciente de surpresa mesmo. Assusta, né? Então, a questão da prevenção é realmente muito importante. Tem que ser muito divulgado, tem que ser muito trabalhado. A questão, até pensando no Setembro Amarelo, a questão dos suicídios e tentativas de suicídio, né? Isso também é uma coisa que tem que ser muito falada, no sentido até de desmistificar as tentativas de suicídio. Porque o que eu via muito, muito no CAPS, e até no consultório eu vejo, as pessoas tendem a desconsiderar as tentativas de suicídio e os avisos de suicídio. Elas desconsideram, inclusive alguns psicólogos, infelizmente, também Sim, desconsideram. sim, sim. Aquela fala, quem faz não avisa, né? O quem Não é uma avisa não verdade. faz. Não é uma verdade. Não Não é é uma mesmo. verdade. E isso no CAPS eu vi assim constantemente.
Porque lá mesmo, as tentativas de suicídio, principalmente no CAPS que eu estava, até pelo público que nós atendíamos, o nosso público até estudávamos, tentávamos ver o porquê disso, mas a gente não conseguiu chegar a uma conclusão. Mas o nosso público maior era de transtorno de personalidade. Sim. E as Mas você TS... sabe que a maior incidência de transtorno de personalidade é na população de renda baixa, né? Talvez sim, por isso, sim. Mas né? nos outros CAPs, o que a gente que deixava curioso? Nos outros CAPs, no Aero Rancho, no Planalto, enfim, o público era diferente. Então, não sei Hum. se, provavelmente, por causa da pobreza ali, da situação financeira daquela Ou até região. pelo encaminhamento, de repente, porque eles não chegavam direto para o psicólogo, né? Eles iam para o posto de saúde e eram encaminhados para vocês, né? Não, nem sempre. Nem Nem sempre. sempre. Nem Como que eles sempre. O chegam? CAPS é porta aberta. Tá. Os E casos tem que procura, chegavam, as pessoas batem lá, tô precisando. batem lá, estou Que bom. precisando, estou lá. Mas existe desinformação, então alguns iam para o posto de saúde e eram encaminhados. Outros, no caso de surto psicótico ou tentativa de suicídio, eram atendidos primeiro no UPA, né, na unidade de pronto Uhum. atendimento, e aí eram conduzidos para lá. Né? Hum. Mas é porta aberta. Quem sentir necessidade pode ir, pode procurar. E aí, como a gente atendia muitos casos de transtorno de personalidade, muitas TS, nosso número de atendimento de TS era enorme. Tinha muito isso, né? Os pacientes avisando, falavam, às vezes não falavam, mas davam sinais, demonstravam alguma coisa, mas a família desconsiderava. A família e as pessoas, o ambiente de trabalho, enfim, todo mundo desconsiderava. Pensando nessa fala, né? Quem avisa não faz. É, E, quem mas avisa faz. Tem nada a faz, ver essa fala, inclusive, faz. né? Então é uma coisa assim que precisa ser muito divulgada mesmo. Ô, Emília, falando um pouco assim vamos começar a falar então de prevenção, né? Acho que a gente pode seguir essa linha, falar de prevenção, e depois a Aham, gente fala de tratamento. Até vi uma pessoa que perguntou sobre tratamento de crianças e adolescentes, a gente já vai chegar lá, tá? Só para a gente seguir uma linha mestra da conversa aqui, senão eu me perco todo. E a gente se embola todo e ninguém entende nada do que a gente está falando. Nessa linha de prevenção, o que hoje para você, assim, com a neurociência mudou a tua maneira de ver prevenção? Saber de neurociência mudou com isso ou não? certeza, com certeza. A neurociência mudou muita coisa. Muita coisa. Como que você enxerga a prevenção hoje com neurociência? Assim, você acha que é diferente do que você enxergava antes? Porque na psicologia a gente já sai com essa ideia de prevenção, né? Sim, Prevenção e paliativo, inclusive, é o que a gente sai muito, é o que também os hospitais têm, é o que a rede pública também sim, tem, né? É, Mas ainda assim, a ideia que eu saí de prevenção só com psicologia era uma ideia de informação. Era um pouco punitiva a prevenção, não era muito acolhedora a prevenção também, não. Era uma coisa mais assim, sabe? Mais sim, rígida e informativa, né? Para você também era? sim, aham, era bem isso. E a neurociência que ela mudou, primeiro, você entender como que o cérebro funciona, né? Como que ele é construído, o que precisa, quais são as necessidades para aquele cérebro funcionar bem, para ele se desenvolver bem, isso já se trata de prevenção, né? Uhum, Por exemplo, a criança que precisa de segurança, ela precisa de acolhimento, ela precisa de colo, para não se tornar um adulto doente, adoecido, isso já é prevenção. E a neurociência trouxe isso, a comprovação do porquê que isso é importante. Por que o uhum. cérebro precisa de tanta segurança? Por que a criança precisa de tanto acolhimento, de tanto colo, né? Quais são os prejuízos de, por exemplo, desamparo aprendido? Né? Então, isso, para mim, já se trata de prevenção. Já, Né? Então, já. mudou muito nesse sentido também, como eu falei, alguns profissionais, eu, por exemplo, sabia da importância do vínculo, mas era uma coisa sem comprovação. Eu sabia, eu entendia, Por eu você, né? sentia por É. mim, mas não tinha eu não tinha uma comprovação, né? E a neurociência trouxe isso. Uhum, Então, na uhum, prevenção, acredito que ajudou muito nisso, clareou muito nessa questão.
e Uhum. até na atuação profissional com outros profissionais, né? Por exemplo, tem profissionais que não acreditam muito nisso, tem profissionais que ainda têm essa visão de punição, de ser mais firme, mais É. durão, mais, né? Mas aí E acho que é aí, até interessante a gente falar um pouco disso, né? Porque na minha cabeça, como é que eu vou informar para prevenir? Porque o que que a gente está falando que é prevenção à doença mental, né? É eu te dar informações o suficiente e informar a população que em certo ponto de sintomas elas precisam procurar ajuda. E que nesse certo ponto de sintoma que elas precisam procurar ajuda está tudo bem quando a gente fala em saúde sim, mental, doença sim, mental, na verdade, né? Porque existe ainda um medo das pessoas de procurar ajuda para doença mental, um, porque elas acham que não vai resolver, dois, porque elas têm medo de estarem loucas e serem internadas. Existe sim, essa ideia central ainda, aqui no Brasil, pelo menos, né? Tem outros países que essa ideia já não existe mais, ou seja, é uma questão cultural ainda aqui no país, né? E aí eu fico pensando assim, se eu tenho esse quadro, eu tenho vamos falar de todas as populações, eu tenho a população carente, eu tenho a população que não é carente, eu tenho a população super informada e com uma capacidade de ter tudo que elas podem de saúde mental. As três têm esse preconceito, tem, né? E ainda a população carente, eu acho que a que menos tem é a população carente, porque eles sofrem tanto que, né, qualquer coisa que a gente possa ajudá-los vai beneficiar, né? Mas, no entanto, a gente não consegue, não tem aí tanta oferta, né? Existe a oferta de sim, tratamento, mas a oferta não é tão grande quanto para quem conseguiria pagar ou ter até o próprio plano de saúde, né, pelo seu tratamento. Mas eu fico pensando em todas essas populações a gente precisaria dar uma informação sem que as pessoas se sentissem mal de se sentir mal. Porque se eu faço você se sentir mal por estar mal, eu não estou prevenindo, sim. né? Não, de forma Eu estou te nenhuma. Você está afastando adoecendo, você está do adoecendo mais. tratamento. Às vezes eu estou até te falando assim, não, isso está mal mesmo, mas olha, talvez aqui comigo e com essa linha de profissionais aqui, talvez você se sinta pior ainda. Então não faz muito sentido nem racional, né? Não tem Sim, razão. sim, com certeza, É uma com coisa muito certeza. doida isso, né? É uma coisa muito maluca. Então, eu ainda acho que a prevenção que a gente tem hoje, ela é muito rígida, Sim. né? Ela é Sim, precisa, baseada tem nisso. muita coisa ainda para caminhar, muita coisa ainda para melhorar, né? Muita coisa. Mas Até a questão da parentalidade, né? Agora que a gente está falando de Setembro Amarelo, o índice de depressão e suicídio em crianças e adolescentes tem aumentado, principalmente depois da pandemia, né? A gente vai falar, a Maitê vem aqui amanhã à tarde, a gente vai falar um pouco ai, que sobre isso. legal. A Maitê é psiquiatra, tá, gente? Vocês vão gostar, porque daí a gente vai entrar até na questão do tratamento medicamentoso, que muitos pais têm medo, né? E como é que faz, enfim. Mas assim, aí a gente pensa assim, como é que a gente ainda somos uma sociedade constituída por psicologia, psiquiatria, corpo médico, escola e pais e mães sendo ensinados a disciplinar as crianças, né? A serem rígidos com as crianças, A a dar frustrar as limite, crianças, a dar limites, a castigar, que é tudo isso um absurdo dentro dos olhos da neurociência. Se eu faço isso, eu estou gerando uma probabilidade de doença mental nessa sim, criança muito maior, né? sim, com E aí, se eu certeza. tenho esse olhar rígido para o que a criança deve ser, como é que eu vou conseguir enxergar os nuances dos sintomas da criança? E E não tem considerar, prevenção também, né? sim, e considerar os sintomas da criança, né, Fran? Porque Considerar. Não achar que é mentira, é achar que é mentira, que é frescura, que é manha, que é que é birra, manipulação. que é Meu Deus. manipulação, né? E quando, principalmente assim, na questão da tentativa de suicídio com criança, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive profissionais, criança não comete, criança não tenta suicídio. E tenta, Tenta. tenta sim. Eu já atendi algumas crianças que tentaram. Então, também não é uma fantasia, não é frescura, é real e a gente precisa observar isso. A gente precisa olhar, a gente precisa
considerar os sintomas, considerar as falas, considerar os comportamentos. Porque acontece e acontece muito, não é pouco. Aqui em Campo Grande mesmo, os níveis de tentativa de suicídio, são muito altos. Muito altos. Tanto de adulto quanto adolescente. Criança talvez não seja tão alto registrado, porque as tentativas não são, eu vejo dessa forma, não são consideradas como tentativas. Uhum. Muitas tentativas. É arte, pulou do telhado, mas estava Era fazendo coisa de arte. criança. Coisa de criança, estava É, brincando com é, fogo e se é. queimou, mas era, entende? Não é considerado dessa forma. E aí Entendo, vai passando. entendo. Você sabe que para mim, assim, vamos falar então um pouco mais especificamente aqui do que pode ser a prevenção, né? Eu acho que tem a prevenção dos profissionais de psicologia, nós como profissionais, eu falo isso muito no nosso grupo, né? Que Sim, nós como profissionais de psicologia e da saúde, eu acredito que a gente tem um dever de informar. Eu acho que a gente tem esse dever de usar os nossos canais. Quando eu deixo de falar, por exemplo, quando eu sei desse conteúdo de neurociência, que não punir é super importante, que eu preciso vincular com as pessoas, que eu preciso dizer para as pessoas o que elas têm e fazer elas se sentirem acolhidas, e eu não faço isso, eu acho que a gente está deixando de prevenir como área da saúde. Para sim, mim, todo profissional de saúde tem o dever de prevenção, assim, na minha sim. cabeça, né? A gente teria que fazer isso, eu tento fazer isso. Claro, né? Cada um com o seu nicho, com aquilo que consegue, né? Também a gente não é obrigado a fazer tudo o tempo todo, nós também somos Aham, seres humanos, mas eu acho que a gente deveria sim usar a nossa profissão para prevenir. Infelizmente, a gente ainda tem um quadro de profissionais da área de saúde e da área da psicologia, infelizmente também, porque a gente aprendeu a fazer isso, que muitas vezes no próprio ofício do seu trabalho ali, né? O ofício do seu trabalho é redundante, né? Mas no seu próprio ofício, na atividade do seu trabalho, a pessoa não previne. Ela muitas vezes corrobora para a doença mental sem saber que está fazendo isso. Punindo, exigindo, sim, não prestando atenção, falando que é frescura, falando que o pai tem sim que dar limites quando a gente fala de pais com crianças e adolescentes, falando mal dos adolescentes pelos problemas emocionais, falando mal dos adultos, dizendo que adulto tem que conseguir aguentar. Então, isso tudo não é prevenção. E acho que o que a neurociência me trouxe é essa certeza de que todos esses comportamentos punitivos não geram nada, a não ser uma probabilidade alta de doença mental. sim. É. A neurociência deixa isso muito claro. Muito Muito claro. claro. E muitos, infelizmente, muitos profissionais ainda vão para essa linha que você falou, Porque a né? De gente que, aprende a isso, né? sim, Infelizmente. Mesmo quem não aprende, sabe? Lá na Inglaterra mesmo, onde eu fiz o mestrado, e a gente tinha os estudos lá de neurociência, mesmo assim o ensino era completamente punitivo. O índice de ansiedade alta de depressão nos alunos de mestrado e doutorado era gigante. Gigante. Inclusive, na época, eu fui procurar estudos sobre isso e tem muito, agora até hoje tem, estudos de índice de depressão em alunos de doutorado. Tem muito. Por quê? Porque você vê na própria academia, onde a gente produz esse conhecimento do que pode, do que não pode para a mente humana, a gente faz errado, entende? sim, É uma coisa que está tão encalacrada no nosso sangue, né? sim. Essa que a gente ainda continua fazendo errado, ainda continua gerando doença. Então, eu acho que de prevenção na área clínica, na área de saúde é isso. Mas você sabe, Emília, eu acho que tem uma questão de prevenção também no dia a dia da nossa vida, né? Assim, da gente como seres humanos, como profissional, como olhar. Para mim, a prevenção é a gente aprender a olhar para o outro. Sim, sim, a olhar, a respeitar, a considerar, a acolher, É, né? é. E essa coisa de adoecimento que você falou, né, do mestrado, por exemplo, o trabalho é muito adoecedor, né? A gente precisa também olhar para a prevenção em relação aos profissionais. É, Profissionais que atuam nessa área. sim, Principalmente falar do SUS, né? O nível de adoecimento dos profissionais também é muito muito alto. alto. Muito, o nível de adoecimento, nível de afastamento por atestado psiquiátrico, né? Sim, Porque a demanda de trabalho é muito grande,
Existe a questão punitiva, sim, também com os profissionais. Sim, eles sofrem Punitiva, do mesmo processo, né? É. sofrem, E lidam sofrem com mesmo. dores o dia inteiro. É muito difícil, gente. É dor o dia inteiro, dores graves, dores grandes, perda de paciente, por exemplo, por suicídio. Eu, enquanto eu estava no SUS mesmo, eu cheguei a perder. Então é uma dor muito grande. Tem a cobrança, tem o desgaste da rotina ali com a equipe, porque é uma E o equipe salário não é adoecida, muito alto também, né? salário é muito baixo, muito baixo. E para compensar um pouquinho o salário baixo, você tem que fazer plantões que você vira à noite, outro comprometedor da saúde, né? Então, assim, os profissionais também adoecem muito. Muito. É, E aí é. caberia também uma prevenção. Sim, talvez acho que a gente. Você sabe que quando eu escolhi trabalhar com adulto, na verdade eu não escolhi, eu sempre quis, né? Trabalhar com adulto. O meu processo de trabalhar com adulto foi sempre esse, porque eu entendo que o, o futuro da saúde mental e do mundo está com as crianças e que a gente precisa mudar o tratamento com as crianças, porque a gente molda o cérebro da criança desde pequeno, né? Só que eu pensei, tá, mas e quem cuida dessas crianças? Se essa pessoa não tá bem, como é que ela vai tratar bem uma criança, entende? Sim, Então, né, quem é que ajuda essa pessoa a se recompor mentalmente, né? E eu acho que tem isso também, né? E você falando, inclusive, professores também, como é que os professores vão fazer prevenção à saúde mental? Porque a escola é um lugar muito grande de prevenção à saúde mental, sim, sim, né? com certeza. Mas os professores também não estão bem. Ou também tem essa criação, tiveram na sua infância, na sua adolescência, essa criação mais punitiva, então também vivem em tormento, em ansiedade alta, em depressão sem nem saber, em exaustão sem nem saber, né? Como que eles que já não estão bem, que estão ali com os seus próprios problemas, é um sistema que a gente precisa mexer no todo, né? Sim, é um sistema muito adoecido, né? E para Precisava, mim, a grande questão tem a falta de olhar, sim, né? a falta de olhar e de respeitar o outro, considerar É, o outro é. como um ser humano, né? Que Uhum, merece respeito, merece ser olhado, merece acolhimento, enfim, tudo isso é. que a gente fala tanto na neurociência, né? Fala, porque é o primeiro processo da neurociência, É, é é a a consciência, base. é o ser olhado, né? Eu preciso me Sim. sentir olhado e corregular, estar junto com alguém para que eu consiga. Emília, como que isso, agora vamos entrando já, saindo de prevenção e falando de tratamento, de sintomas, né? Depois que você começou a entender de neurociência, e olha que você já tinha uma caminhada bem concreta, né? Sim, Bem sólida. sim. O que que mudou nos teus atendimentos nessa relação da doença mental, assim? Desde a onde até onde? Mudou na identificação de onde foi a falha, vamos dizer assim. Onde que aquele processo começou? Em que Uhum. momento? Por exemplo, na questão do. Vamos dar exemplos mesmo, na questão do trauma, né? Qual foi o trauma que desencadeou aquilo? Ou qual foi o provável, possível trauma? Foi um trauma de uma violência? Foi um trauma de um luto? Foi o trauma de desamparo? Qual foi, né? Esse ponto de partida daquele adoecimento? Ótimo. Porque aí a gente começa a entender fica muito mais claro o decorrer, o desenvolvimento da doença, o desenvolvimento do quadro. E o que pode ser feito ali? Quais são as técnicas que podem ajudar aquele paciente? Qual é o tipo de escuta que pode ajudar aquele paciente? Qual é o tipo de fala, né? Então Porque é mudou todo o até processo, até na verdade. todo. Todo o seu Sim, jeito de olhar para doença e sim, saúde mudou. sim, com certeza. E aí, enfim, o que mais aquele paciente precisa para ficar bem, para melhorar, né? O que eu posso oferecer mais para ele? É mais uma técnica? Até você falou, acho que foi não sei se foi em uma aula nossa que eu assisti esses dias, que muitas vezes o próprio ouvir e falar já é muito curativo, né? Uhum. Mesmo sem propor alguma técnica, né? Mas só você estar ali junto com o paciente, de dar esse Para acolhimento já é exaustão. É muito. o último estudo que eu Foi, publiquei né? no YouTube, aham. Que eu Que assisti, acho que domingo. para exaustão paternal, pelo menos, né, que eles testaram, o ouvir e falar já é curativo.
de Sim. exaustão. Ou seja, a gente está tão sozinho, né? Que nem esse processo a gente tem. Então, às vezes, Sim. é só isso que é importante mesmo. Ih, acho que a Emília travou ali. Tá fazendo. Aí. Oi, voltou. Oi, oi, oi. Pronto, pronto. Legal. Emília, então vamos lá. E aí, como que você tem hoje identificado, pensando assim no sistema, no funcionamento do sistema nervoso, nos conhecimentos de neuro que você teve? Você já trabalhava com trauma, né? Quando a gente fez a live de trauma, você já trouxe aqui esse outro olhar para o trauma, porque eu acho que uma das coisas que a neurociência traz é um outro olhar de trauma, né? Um outro olhar de ansiedade. O pessoal estava aqui Sim. perguntando, né? Qual que é o olhar de ansiedade da neurociência, por exemplo, que perguntaram aqui? É muito tirando a nossa culpa de estar assim, para quem aqui é da área e para quem não é, né? Então, você tira a culpa e você começa a entender o cérebro por trás disso, né? Por que que esse cérebro se desenvolveu assim? Foi genética? Foi um estressor? Foi porque. Mas a gente sabe que quem está comandando esse processo é uma biologia interna. Não é Aham. a vontade da pessoa de ficar doente. Então, eu E acho que isso é a tirando a, primeira coisa, né? sim, e tirando essa culpa, né, Fran, favorece também com que o paciente aceite o sentimento, aceite a emoção, que é outra base, assim, da neurociência, né? A necessidade e importância da gente reconhecer e aceitar as emoções, Uhum, né? Não ficar colocando, eu falo muito isso para os meus pacientes, não tem que colocar emoção e sentimento embaixo do tapete. Ela precisa ser reconhecida e ser aceita, né? sim. E em alguns momentos vivenciada mesmo. Acho que isso Vivenciada também é uma naquele forma de momento, prevenção, né? A sim, gente poder liberar as pessoas para isso. Ninguém tem que ser sim, Superman. Aliás, o Superman sente, né? Agora eles estão até colocando isso nas narrativas dos super-heróis, sim, né? Essa questão das emoções e tudo, como é importante a gente normalizar as emoções, até porque eu fico pensando assim, como é que uma pessoa, uma criança, um pai, uma mãe, um adolescente, um adulto, vai saber se o que ele está sentindo é funcional ou não? Ou seja, está indo para a doença ou para a saúde? Se ele não pode sentir nada, como que ele vai saber se essa raiva que ele tem é patológica ou não? sim, Se essa tristeza é preocupante ou não? Ele não vai, porque ele não, sim, a gente parte do princípio que sentir é algo teu, não conta para ninguém. sim. E é errado, né? Se você sente, é porque você é fraco, Uhum, porque você não está suportando, uhum, né? E aí vem o processo de culpa, né? Ah, mas eu não deveria estar triste, eu deveria estar enfrentando isso bem. Eu não deveria estar querendo fugir dessa situação, né? Porque eu uhum. tenho que enfrentar, eu tenho que ser forte. E isso É, causa uma culpa imensa. é. A questão das emoções para gente que estuda neurociência também, ela fica assim, não tem mais como atender ninguém sem olhar para isso, né? Você sabe Não que eu tem. recentemente larguei um dos focos que eu trabalhava com empresas, que era gestão de mudanças, e agora estou fazendo só saúde mental, né? E até meus clientes falando, ah, Franciele, por que você parou e tal? Eu falei, porque eu não consigo olhar para as pessoas mais sem olhar para essa parte de saúde mental. Eu não consigo mais hoje treinar uma pessoa e falar, você precisa mudar. Ó, deixa eu te ensinar técnicas para mudar, sem eu falar assim, gente, mas essa pessoa tá com ansiedade, mas essa pessoa tá com Eu não consigo. E você passa a enxergar o ser humano de um jeito tão Sim. humano que você começa a entender realmente aonde está o problema, né? Uhum, E isso é prevenção e tratamento ao mesmo tempo, com certeza, né? com certeza. Ô, Emília, hoje, na tua prática aí, o que que você acha que são os sintomas que a pessoa tem que olhar para si, para o outro? Vamos falar de sintomas emocionais, cognitivos, né? Que ela fala, a partir deste momento eu preciso procurar ajuda. A questão da ansiedade, da angústia, né? Que muita gente nem sabe o que é. Até perguntaram aqui, diferença entre ansiedade e angústia. Angústia é basicamente aquela sensação de aperto no peito, né? Quando os pacientes vêm para mim, eu pergunto, tá, o que você está sentindo?
Ah, é um desconforto, é um aperto no peito, é uma sensação ruim, tem alguma coisa aqui dentro. Isso é angústia, né? A gente não consegue, muitas vezes não consegue nomear. Porque é um sentimento tão ruim, né? E tão desconfortável, né? Que é difícil para nomear. E a E isso, ansiedade? Como é que você ansiedade, diferencia? ansiedade já é mais, eu vejo que os pacientes conseguem identificar muito mais fácil. Acho que até pela divulgação, né, Uhum. do termo ansiedade mesmo. Tem muitos sintomas corporais, mão suando, taquicardia, Taquicardia, dor de cabeça, respiração ofegante, dor de cabeça, dor no estômago, insônia. insônia, irritabilidade, né? Às vezes, do nada, a pessoa começa uma É. irritabilidade que não tem um fundamento, não tem uma causa visível, né? Uhum. Então, a ansiedade, ela traz muitos desses sintomas corporais. A angústia, nem tanto. A angústia é esse desconforto. Desconforto no peito No peito. mesmo, É, um a angústia, aperto. geralmente, a pessoa sente no peito e ela vem Sim, com um quê de tristeza, né? Uma sim. paralisia. A angústia vem com Uma uma vontade de paralisia. chorar, né? E aí, É. quando, nesses casos, eu falo para o paciente, então chora. Não tem problema você chorar. Ah, mas eu não poderia chorar. Isso, eu tô sendo fraca. O que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, a gente precisa Dane-se, mudar isso né? urgentemente, Sim. né? Ou se você tá Urgentemente. com medo do que as pessoas vão pensar de você, está tão difícil assim, sai daquele ambiente e vai para algum canto e chora. Uhum. Vai pro Uhum. banheiro, vai pro seu quarto, mas chora, Uhum. né? E a angústia vem muito com isso. Você sabe que até ontem eu tava vendo Meu filho gosta muito de futebol, meu marido também. Eu não sei que jogo que era, não sei que técnico que era, não nem vem ao caso. Mas um dos técnicos falando assim que o nosso time perdeu e eu vou fazer com que meu time sinta essa derrota. Que eles não quero ninguém feliz, eu quero todo mundo Olha, sofrendo essa derrota. E eu fiquei pensando, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que até, você sabe, então assim, é muito difícil hoje em dia a prevenção, porque aonde a gente vai, em qualquer esquina, tem qualquer pessoa que não sabe nada de neurociência, nada de mente humana, nada de saúde mental, falando, impondo para as pessoas a quantidade de sofrimento que elas têm que ter, ou de alegria, porque isso quer dizer comprometimento, sim. né? E assim, um absurdo esse processo todo, né? Então, E gente, eu acho que tem uma questão aí de sintomas que é assim, ó, tá te incomodando? Às vezes a pessoa não sabe nem o que que é, né? Tá sim, com não ansiedade, tá com sabe angústia, nomear. tá com qualquer coisa, tá te incomodando, faz mais de uma semana, faz mais de um mês, procure ajuda para elaborar o que você está sentindo. Sim. Procure ajuda, pelo menos para esclarecer o que é aquilo, né, Fran? Porque Para às ter um vezes as pessoas espaço para pensam poder também, sentir. sim, as pessoas pensam, ah, mas eu vou para uma terapia, eu vou ficar meses, anos. Nem sempre é assim, É. né? Muitas vezes, só de você ir, se sentir acolhida, se sentir ouvida, né? Isso já causa uma É. tranquilidade e já melhora muito o quadro. Ainda mais com os processos de neurociência, é muito rápido, a Sim, melhora das pessoas é muito rápido, que a gente sim, chega no problema com muita rapidez. É ótimo. E de tratamento, Emília, o que que a gente pode falar hoje para ajudar as pessoas? Estão até perguntando aqui, a ansiedade pode ser boa ou ruim, talvez não seria um impulso para também haver uma ajuda. Todas as emoções, isso é uma das coisas que fica muito claro para a gente. A emoção, todo mundo tem, e ela serve para nos ajudar. Então, toda sim. emoção pode ser boa ou ruim, toda emoção. E todas nos dizem algo. Ou elas nos dizem, tô vivo, que bom, tô sentindo tudo. Ou elas nos dizem, tô sentindo isso demais, tem algo errado dentro de mim que tá me fazendo colocar a emoção num lugar que ela não deveria estar, ela tá Por muito isso que não maior. pode desconsiderar, né, Fran? Não Por isso que pode não colocar pode embaixo do considerar. tapete, porque a emoção é importante. Todas têm lado bom e ruim. Exatamente. E acho que esse é o segredo até de prevenção e tratamento entre saúde e doença mental. É entender até onde essas emoções estão me fazendo bem ou até onde elas estão começando a deixar a minha vida difícil. Seja Sim, para dormir, seja para comer, seja para tomar decisão, seja para trabalhar. Então, quando a emoção começa a deixar a minha vida difícil, pode ser em alguns cenários da vida, não em todos, essa é a hora de que o meu cérebro não está conseguindo regular
meu cérebro deu algum significado ou tem algum hormônio disfuncional e essa é a hora de eu procurar ajuda para que eu consiga entender essas emoções e regulá-las para que eu volte a sentir e ficar melhor, né? O tratamento é basicamente isso, né? O que você Sim. mais usa aí de tratamento hoje, Emília? Eu uso muitas técnicas, né, de acordo com cada paciente, né? E a escuta, o acolhimento. Trabalho muito com isso, Que muito. técnicas que você mais usa? Inclusive, as técnicas de regulação, de Tá. respiração, as técnicas de amparo, né? Aquela técnica, por exemplo, do banho, de ir se tocando, Uhum, apertando e falando eu me acolho, vai uhum. ficar tudo bem. Essa é uma técnica que eu passo, assim, para quase todos os meus pacientes. Né? Uma das técnicas, assim, iniciais. Porque a questão do desamparo aparece muito, né, Fran? É É, isso que eu ia te é perguntar, o que que mais muito aparece aí? presente. Desamparo. Tá sempre, né? Muito, muito. Existe a questão dos traumas, dos outros traumas, né? É, de violência, de abusos, mas a questão do desamparo é quase que uma totalidade, assim, nos pacientes. Alguns com um desamparo mais grave, né? Outros com desamparo nem tão grave assim, mas que já era um trauma. É, Então, eu é. trabalho muito, as técnicas que eu mais trabalho são as técnicas de regulação e de amparo. É. E numa sociedade hoje em dia que condena o vitimismo, é difícil, né? Porque a gente gera mais desamparo, a gente não entende que o vitimismo, existe um vitimismo que é patológico, mas que são poucas Sim, pessoas que têm, sim. e existe o desamparo mental, né, de pessoas que estão querendo ser vistas, ser olhadas, serem aceitas e que é a grande maioria de nós, né, pelas nossas Sim. facilidades e dificuldades, e que isso não acontece. E aí a pessoa não consegue se regular. Tô até explicando, porque eu acho que tem muita gente nova aqui, para as pessoas entenderem o que que é esse desamparo. Então, também, né, se a gente quer promover saúde mental, se a gente quer evitar doença, a gente precisa de parar de falar para as pessoas que o que elas sentem é certo ou errado, é vitimismo, é exagero. A gente precisa parar de fazer isso. Não A gente existe precisa, regra. sim, a gente precisa escutar mais, né? Escutar, Escutar perguntar, né? e se colocar no lugar do outro, ter compaixão, né? Outra coisa assim, que eu acho importantíssima é a compaixão, você se compadecer pelo outro, Uhum. né? Se compadeça primeiro, escuta, é, é, atenda aquela pessoa, acolha aquela pessoa. Depois você vai tirando as outras conclusões, enfim, mas a princípio, escuta, tenha É, compaixão. Porque é, até nos casos de vitimismo, né, como você falou, são raros os casos, mas mesmo nesses casos, a pessoa faz aquilo que ela está precisando ser ouvida, é, né? Essa a não ser vitimização as não é do nada. patologias. E eu acho que também existe uma questão aí de tratamento, de prevenção, que como a gente tá muito fácil hoje em dia a gente falar que as pessoas estão vitimismas, que tem muito vitimismo, muito mimimi, muito não sei o quê. Então, a gente acaba que aí dentro desse pacote de vitimismo e mimimi tem um monte de doença mental. Sim, sim, E como a gente coloca tudo no mesmo, a gente não, no geral, é colocado tudo no mesmo pacote. Na hora que você tem pessoas com desvios mentais, mesmo de personalidade, pessoas com psicopatias, por exemplo, que é quem vai fazer o mal, que é quem vai manipular, você não consegue nem separar, porque você sim. está colocando tudo. Então, assim, é um desserviço para todo mundo esse processo. E tudo Sim. porque a gente está querendo colocar tudo dentro de um mesmo pacote, né, gente? Assim, doença mental e saúde mental, as doenças são muitas. Muitas. Né? Se é só pegar o DSM ali 5 é muita patologia. Não dá pra gente considerar todo mundo do mesmo jeito. Com Né? Não certeza, dá. com certeza. Não dá. Precisa ter essa escuta, né? Aí é o primeiro passo. É a primeira atitude, assim. Até para Ô, depois fazer essa. para fazer o tratamento. Ô, Sim, Emília, e hoje, lá quando você trabalhava no CAPS, qual que era? Você tinha o que você atendia mais transtorno de personalidade. lá Era o que sim, mais aparecia, né? Transtorno de personalidade é algo que você tem que manejar a vida inteira. Então, basicamente, sim, precisa de um tratamento vitalício, né?
para o resto da vida. Sim. Hoje, na clínica que você está atendendo mais mães e crianças, o que você vê mais fora o desamparo? Tem alguma patologia que atende mais, que aparece Transtorno de mais? ansiedade, Tá. sem Em dúvida. crianças ou em adultos ou nos Em dois? crianças e adultos. Tá. As crianças quadro de ansiedade é um número assim enorme, até por causa da pandemia, né, Fran? Sim. As crianças vieram de um período de pandemia, de um período de isolamento, de um período complicado na questão da escola, de Tá. aprendizagem, né? Porque elas Então, estavam. Emília, o que que não pode fazer? Que a gente já tem que ir terminando aqui o café. O que que não pode fazer se você tem uma criança com quadro de ansiedade? Acho que vamos falar o que não pode. As pessoas que é prevenção à doença aqui, né? Então, o que não pode fazer? Um dos pontos principais com criança, o que não pode fazer é desconsiderar, assim como os adultos, desconsiderar o que aquela criança está apresentando e está sentindo. Considerar o comportamento da criança como não é uma manipulação, não é frescura, não é manha. Se a criança está apresentando aquele comportamento, aquilo é a ponta do iceberg. Existe uma dificuldade emocional Existe uma dificuldade, é que uma ela não sabe comunicação. explicar. Todo comportamento é uma comunicação, Sim. né? Então precisa olhar aquele comportamento como uma forma de comunicação. O Uhum. que que ela está querendo me mostrar? O que que ela está precisando? Qual que é a necessidade dela? Primeira coisa que não pode fazer, então, é desconsiderar as emoções da Desconsiderar. criança, os comportamentos que a gente acha que são ruins. Segunda coisa que não pode fazer, pode castigar a criança? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Castigo, punição, surra, tapa. Porque as pessoas Gente, têm. surra e tapa, não dá nem falar crime, né, minha Sim, gente? sim, mas Mas elas não sabem, né? infelizmente. E às vezes até sabendo, Fran, infelizmente muitas pessoas consideram e acham isso válido, né? E tendem a diferenciar surra de tapinha, de E isso puxão de adoece. orelha. Isso adoece. Eu Eu costumo não. dizer isso para o pessoal que eu faço supervisão de clínica infantil. E aí elas vêm às vezes com esses casos. Eu falo, enquanto o pai e a mãe deixarem essa criança de castigo e fizerem violência verbal ou física, não existe diagnóstico. Sim. Porque a gente não tem como saber se é E aí reação não ou se é tem. patologia. Sim. E aí não tem como tratar. Não tem. Tem que tratar o pai e a mãe. Não pode Sim. bater, não pode castigo, não pode chantagem. Isso adoece. Que mais Sim. que não pode, Emília? Só pra gente ir finalizando aqui. Com criança, você fala? Ainda com criança? Agora sim, já que estamos aí, vamos mergulhemos. Por causa do. Vão fechando por causa do horário. Desconsiderar os sentimentos, aplicar qualquer tipo de punição, né? E não oferecer acolhimento para essa criança. Não oferecer colo, não oferecer o carinho, o acolhimento mesmo, a atenção, né? Desvalorizar a necessidade que a criança tem disso. Não se Porque muita disciplina gente uma criança, eu desconsidera. acho que é isso, né? Não se disciplina uma criança que está desregulada. Sim, sim. Isso só piora o quadro da criança, né? E aí vamos responder algumas perguntas aqui, ó. Até que ponto o temperamento influencia colérico, fleumático e outro? Gente, olha, eu vou falar para vocês da neurociência. Para a neurociência, esses temperamentos e nada é a mesma coisa, Sim. tá? Então, assim, não existe, dentro do nosso cérebro, ele não tem isso. A gente tem características individuais que não tem nada a ver com os temperamentos, tá? E aí falaram, tem muito pai que bate e diz que está batendo porque ama. Qual a referência e amor esses pais esperam? Pois é, mas provavelmente eles tiveram a mesma referência. A gente precisa intervir imediatamente quando a gente vê isso, né? E precisa tratar o ambiente da criança, sim. Então, mas isso tudo que a Emília falou que não pode com criança, não pode com adulto também, não, viu, Sim. gente? Pode é com ninguém. Se a gente quer prevenir para doença mental, a gente precisa começar a entender que as nossas feridas, elas vieram de algum lugar Isso, com e não foi certeza. de falta de disciplina. Não existe na literatura nenhuma patologia mental que nasceu porque a pessoa não foi disciplinada, porque não teve rigidez em casa. Agora, o contrário existe em bandos. Aham.
É isso. Né? Eu acho que se a gente deixar isso claro hoje para as pessoas, a gente já ajuda muita gente, né, Emília? Com certeza, Fran. Ah, Sem Emília, dúvida. obrigada. A gente falou sobre tudo. Eu nem sei se Imagina. ajudou, se não ajudou o povo que está aí. Pessoal, quem quiser Espero que tenha ajudado. atendimento para crianças, adolescentes, mães e pais, né? Também Sim, procurem a Emília, tá? Já sigam ela ali. Ó, tem pessoal aqui com dúvidas, não sei se fiz certo, não sei se fiz errado, agenda uma consulta, gente, para vocês conseguirem sim. entender, E tá? aí a gente conversa melhor sobre tudo isso. Aí vocês conversam melhor, porque cada caso é um caso, não dá pra gente fazer Sim, terapia online, nem devemos, né? é. Obrigada, viu, Emília? Essa Imagina, live, como Fran. é para essa semana, vai ficar aqui no canal, porque é Tá, por um bom motivo. Então, compartilhem todo mundo, Emília também, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas com possível. Uma certeza. grande Foi um terça-feira para todo mundo. prazer. Beijos. Tchau. Tchau.